A semana começou com os últimos jogos da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e o início da terceira rodada. E os jogos de segunda-feira foram os jogos dos grupos G e H que compõem aí a Copa. O Brasil jogou, venceu e garantiu a classificação para as oitavas de final. E Portugal, no outro grupo, também venceu. Então as duas seleções garantem já a sua classificação para as oitavas de final. Mas e o segundo colocado? Quem é que pode ser o adversário do Brasil nessa fase de oitavas de final? Quem é que o Brasil vai enfrentar? E Portugal, quem é que ele vai enfrentar aí na próxima fase? Vamos falar sobre os jogos da segunda-feira e projetar o Brasil nas oitavas de final, beleza? Então vem comigo. Fala aí, torcedores do mundo todo, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e desde já deixa seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos. E se você quiser receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo no canal, marca o sininho aqui do lado que você vai receber, beleza? Então vamos falar sobre os jogos de segunda, mas eu quero pincelar esses jogos para poder explicar para vocês como é que pode ser as oitavas de final para o Brasil e para os times envolvidos aí nesses grupos, beleza? Vamos falar disso agora. Começando pelo grupo do Brasil, grupo G. Nesse grupo o Brasil venceu o primeiro jogo contra a Sérvia por 2-0 e nessa mesma rodada Camarões perdeu para a Suíça por 1-0. Sendo assim, nessa primeira rodada o Brasil ficou com 3 pontos, a Suíça também, as outras duas seleções ficaram com 0. Na segunda rodada, que rolou nessa segunda-feira passada, o Brasil venceu a Suíça por 1-0, gol do Casemiro, e a Camarões e Sérvia fizeram um jogaço de bola, empatados em 3-3. E aí, com esse resultado, eles ficaram com 1 ponto. Os dois empatados com 1 ponto, a Suíça com 3 pontos pela vitória em cima de Camarões e o Brasil com 6 pontos já classificado. Não pode ser ultrapassado por duas seleções. Na verdade não pode ser ultrapassado, só pode ser ultrapassado pela Suíça e questão de saldo de gols e cartões. Então assim, não pode ser ultrapassado, vamos garantir que seja assim, né? E aí a gente vai pegar na sexta-feira Camarões, enquanto Sérvia e Suíça lutam por uma vaga. Camarões ainda tem chances, eles precisariam vencer o Brasil e ainda vencer por um placar relativamente legal, um bom saldo de gols, para não depender da outra partida. Porque se Suíça vencer, classifica. Se a Sérvia vencer, ela vai a 4 pontos, ultrapassa os dois times e também se classifica. Claro, dependendo do resultado de Brasil e Camarões. Para Camarões se classificar, ele tem que vencer, fazer muitos gols e as outras duas equipes precisam empatar. Para a Suíça classificar, basta uma vitória simples sobre a Sérvia, já classifica. A mesma coisa para a Sérvia, ela precisa vencer, uma vitória simples em cima da Suíça já garante a classificação se Camarões não vencer. Então essa é a situação. Nesse contexto, Suíça e Sérvia vão disputar a última vaga nessa terceira rodada em um jogo de mata-mata mesmo. Quem vencer, passa, praticamente assim. Enquanto o Brasil vai cumprir tabela contra Camarões, deve entrar inclusive com um time bastante alternativo. Nós já temos 3 desfalques garantidos, que é o Neymar, que está com um entorse no pé direito, o Danilo um entorse no pé esquerdo, e o Alexandro, que se machucou no jogo contra a Suíça, teve uma machucada, ele teve um problema, uma lesão ali no quadril do lado direito e está também fora do próximo jogo. Tanto o Alexandro quanto o Neymar e Danilo são esperados para voltarem, né, no jogo das oitavas de final, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Já nesse jogo agora de Camarões vai ser só cumprimento de tabela mesmo. E para ver quem vai ser o segundo colocado vai depender do jogo entre Suíça e Sérvia, contando que nós aqui brasileiros não temos a menor esperança de derrota para Camarões, né? Pelo amor de Deus, né? E mesmo que o Brasil empate, vamos supor que o Brasil empate com Camarões, Camarões iria a 2 pontos, então não teria nenhuma opção. Para Camarões só a vitória interessa. Então assim, né? Vamos esperar que vai ser uma vitória em cima de Camarões e a disputa do segundo lugar vai ser realmente entre Sérvia e Suíça. Praticamente um espelho do grupo G, o grupo H tá numa situação praticamente parecida, é igual, vamos lá, né? Portugal venceu os 2 primeiros jogos, se classificou, 6 pontos, vai cumprir tabela na última rodada, enfrentando a Coreia do Sul,
que por sua vez vai depender dos resultados dos outros dois jogos, do outro jogo, aliás, das duas outras seleções, para poder ter a mínima chance de se classificar. Olha o que acontece lá no outro grupo, praticamente a mesma coisa que acontece no grupo do Brasil. Portugal enfrenta a Coreia do Sul, que precisa vencer e vencer por um volume de gols legal, um bom saldo de gols. E além disso, tem que rezar, tem que torcer para que Gana e Uruguai empatem o jogo. Só que aí o que acontece? Gana e Uruguai vão se enfrentar e quem vencer esse jogo praticamente garante a classificação para a próxima fase. O Uruguai, que é uma das grandes decepções aí, né, dessa Copa, tem apenas um pontinho e está empatado com a Coreia do Sul, vai enfrentar Gana, que venceu a Coreia do Sul por 3-2. E nisso, vamos lá, Gana vencendo o Uruguai, ou até mesmo empatando com o Uruguai, praticamente garante vaga já, porque a Coreia do Sul precisará vencer o Portugal e com um saldo de gols que ultrapasse o saldo de Gana, coisa que é meio complicado para a Coreia do Sul, né? Vamos combinar. Gana vencendo, classifica. Gana perdendo, o Uruguai vencendo. O Uruguai vai a 4 pontos e aí, né, tem que apenas uma vitória simples já garante ele nas oitavas de final, se a Coreia do Sul não vencer e aquela combinação de saldo de gols. Então, na real, como é que funciona? Portugal classificado, vai cumprir tabela, deve jogar com time alternativo, igual ao Brasil. Vai enfrentar a Coreia do Sul, que precisa vencer e muito, tipo, de um bom volume de gols, para não depender de ninguém. Se perder, já era. Aí fica dependendo os dois jogos, aliás, fica dependendo as outras duas seleções do outro jogo, Uruguai e Gana, para ver quem classifica. Se Gana vencer, classifica. Se o Uruguai vencer, classifica. Se empatar, a Gana classifica, né, a seleção de Gana classifica por conta de chegar a 4 pontos e fechou, classificou, entendeu? Qual que é a probabilidade aqui? Que Gana ou Uruguai classifiquem. E aí, esse seria o adversário do Brasil na próxima fase da Copa, nas oitavas de final. Então vamos falar um pouco sobre essas seleções pra gente poder antecipar como é que vai ser essas oitavas. Vamos lá. Primeiro falando de Gana, né, que é a seleção mais provável a se classificar na segunda colocação ali do grupo. Gana já enfrentou o Brasil 5 vezes. Sabe quantas vezes eles venceram a gente? Nunca. Eles nunca venceram o Brasil. Foram 16 gols do Brasil e apenas 2 golzinhos deles nos confrontos em geral. Detalhe, recentemente teve uma reportagem aí, né, uma entrevista de um jogador de Gana, dizendo que ele era melhor que o Neymar, que ele queria fazer a revanche de 2006, que foi quando o Brasil enfrentou o Gana nas oitavas de final e venceu por 1-0, né, naquele jogo. E assim, galera, vamos lá, né, não dá pra temer Gana. Com todo respeito à seleção ganesa que fala? Seleção ganesa, não sei. A seleção de Gana. Com todo respeito a essa seleção, por mais qualificados que sejam os jogadores dela, não se compara com o elenco brasileiro, não se compara com a qualidade técnica e individual dos jogadores brasileiros. E não tem nenhum jogador de Gana que se compara a Neymar, com todo respeito aos jogadores de Gana. E assim, obviamente não existe jogo fácil em Copa do Mundo. Enfrentar Gana vai ser complicadíssimo. Pegá-los nas oitavas de final vai ser um jogo que o Brasil tem que encarar como um jogo da vida, tem que encarar como um jogo sério, um jogo real de Copa do Mundo. Não pode subir no salto e querer jogar de qualquer jeito. E o Brasil com certeza não vai fazer isso porque não é muito da índole do Tite fazer esse tipo de coisa. E claro, também esperamos que até lá, né, já tenhamos Neymar, Danilo, e pelo menos Neymar e Danilo recuperados, porque o Alexandro sofreu uma lesão recente agora, não sei se ele se recupera até lá. Mas estaremos provavelmente com força total para enfrentar a Gana. Não podemos temer a seleção africana, por mais qualificada que ela esteja hoje, por melhor que ela esteja em seu grupo, né, nós somos superiores. Então, temos esse nosso histórico a nosso favor, não perdemos nenhuma partida para a Gana na história. Então, se for para enfrentá-los nas oitavas de final, que venhamos com a 6ª vitória. Já o Uruguai é o seguinte, primeiro que o Brasil... Não, vamos falar primeiro do Uruguai antes de eu falar das estatísticas, porque é curioso. O Uruguai vem em uma campanha bem ruim nessa Copa. Eles perderam um jogo, empataram outro, tem um pontinho só.
E assim, esperava-se bem mais da seleção uruguaia, mas vamos lembrar de uma questão. O Uruguai tem uma seleção envelhecida. Seus melhores jogadores, suas referências, são jogadores que já estão nesse elenco desde 2010, 2014. Que é que nós estamos falando de Luizito Soares, Cavani, né? Só para dois exemplos aqui, que são jogadores já envelhecidos. Teve uma pequena renovação aí dentro desse período? Teve. Mas a gente ainda espera nas referências jogadores com uma bagagem, longa. Então é uma seleção que tá sofrendo com o tempo. E nessa competição vem sofrendo mais ainda, que você vê que nos jogos a seleção do Uruguai ela morre no segundo tempo. Fisicamente eles se desgastam demais. Chega no segundo tempo, não tem energia para ser mais combativo e conseguir manter a mesma qualidade técnica, a mesma velocidade, a mesma intensidade. Tem se desgastado bastante nos jogos. Se o Uruguai classificar, ou seja, se vencer para Gana e não tiver nenhuma zebra lá no jogo entre Portugal e Coreia do Sul, será uma grande superação uruguaia e será assim uma conquista gigantesca, porque nesse momento o Uruguai não é favorito. A Gana é sim a seleção favorita a vencer esse jogo e se classificar em segundo. Mas se o Uruguai vencer, vai ser realmente uma grande conquista. Só que aí eles vão pegar o Brasil. E aí agora eu queria falar sobre a questão das estatísticas, porque vamos lá. Primeiro que em Copas do Mundo, o Uruguai enfrentou o Brasil 2 vezes. A primeira foi lá em 1950, aquele, sofrido maracanazo 2-1. E, enfim, esquece isso aí, faz séculos, vai a Maria. Então, só que o outro jogo também faz muito tempo. Foi em 70, aquela seleção, a melhor seleção da história do universo, que foi aquela seleção brasileira de 70, que venceu por 3-1. Então assim, foram os dois jogos que eles fizeram em Copas do Mundo. Agora, você sabe me dizer qual foi a última vitória do Uruguai no geral, enfrentando o Brasil? Vou contar pra você. Foi no dia 1º de julho de 2001. Ou seja, fazem 21 anos que o Uruguai não sabe o que é vencer o Brasil. Foi uma vitória de 1-0 nas eliminatórias para a Copa de 2002. Então assim, eles não têm um retrospecto bom contra o Brasil há 21 anos. Então nenhuma das duas seleções, nem Gana, nem Uruguai, deve meter medo no Brasil. E eu ainda faço um outro comentário específico. E detalhe, tudo isso sem desmerecer o futebol de nenhuma dessas duas seleções, de nenhum desses dois países, beleza? Só uma constatação com base em estatísticas e situação atual das seleções, ok? E um último comentário sobre o Uruguai. O Brasil ele joga num estilo de velocidade que sempre impõe dificuldade ao Uruguai. Toques rápidos, dribles curtos e quebra de marcação no meio de campo que dificulta muito a marcação do Uruguai. Então nunca foi fácil para o Uruguai enfrentar a seleção brasileira. Agora então, que nós estamos com jogadores muito velozes, com um toque de bola muito refinado e rápido, é muito pouco provável que a defesa do Uruguai consiga fazer frente a essa seleção brasileira que nós temos hoje. E caso o time do Uruguai deixe de jogar retrancado para tentar se lançar ao ataque, aí meu amigo, pode esperar porque o gol vem do Brasil. Porque se eles abrirem espaço para o Brasil fazer jogadas, como eles têm feito nesses jogos da primeira fase da Copa, meu amigo, o Brasil vai deitar e rolar. O importante para o Brasil é se concentrar para evitar as subidas de contra-ataque do Uruguai e de Gana também, diga-se de passagem. E claro, toques rápidos e dribles para quebrar as linhas de marcação. Sinceramente, não temo nenhuma das duas seleções que possa vir a enfrentar aí nas oitavas de final. O Brasil tem muito mais time que Uruguai e que Gana. E claro que Coreia do Sul também, Mas não contamos com essa possibilidade. Agora falando do grupo de Portugal, porque eventualmente a gente pode acabar esbarrando com uma dessas seleções, aí pelas próximas fases. Como é que vai ser? Portugal vai enfrentar o segundo colocado, que muito provavelmente vai ser o Suíça ou Sérvia, já que não estamos contando com Camarões, E nesse caso, a seleção de Portugal ela vem muito bem, vem com muita qualidade, principalmente com o Bruno Fernandes ali na frente, que vem se mostrando um jogador que, na minha opinião, é um dos melhores jogadores da Copa. Enquanto isso, vai ter Sérvia e Suíça, que foram times que se mostraram bastante retrancados,
só que bons no contra-ataque. A questão é que o Brasil conseguiu anular muito bem as duas seleções nesse fundamento, não é? Agora, vamos ver se Portugal consegue, né, anular as subidas de Suíça ou de Sérvia, dependendo de quem classificar. Portugal acaba sendo favorito independente de qual desses dois classificar. Mas aí nós temos um confronto europeu que fica bastante em aberto. Principalmente levando em conta que a defesa de Portugal, apesar de estar muito bem nessa Copa, é uma defesa de certa forma envelhecida. É só lembrar que o Pepe tem 39 anos. Então se propuserem o ataque, propuserem o jogo e demandarem o contra-ataque ao adversário e não se prepararem para isso, pode acontecer uma surpresa aí para Portugal. Então a possibilidade é Portugal jogar contra a Sérvia ou Suíça e classificar. É o favorito. Mas existe também a possibilidade de Portugal tentar um posicionamento mais ofensivo, um pouco mais agressivo, e não sair bem na defesa, porque essas seleções, Sérvia e Suíça, têm qualidade sim na frente, e se impuserem o jogo, conseguirem armar bons contra-ataques, podem levar perigo aí para a seleção portuguesa. Então essa é a situação, né, do Brasil e o que pode rolar aí nas oitavas de final desse lado aqui da chave, beleza? Vou falar com vocês aí dos outros grupos e vou trazer também as informações dos jogos dessa terça-feira para vocês, tá? Fiquem ligados aqui no canal para acompanharem mais vídeos. Beleza? E se curtiram o vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo. Se gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, beleza? E marca o sininho de notificações que quando eu fizer um vídeo você fica sabendo logo na hora, assim que sair o vídeo no canal. Beleza? É isso, galera, por agora. E um abraço do torcedor atleticano.